Em 2018, um carro autônomo da Uber atropelou e matou uma mulher em Phoenix, nos Estados Unidos. A IA havia sido treinada para reconhecer pedestres em faixa de pedestres. Havia sido treinada para reconhecer bicicletas. Havia sido treinada para reconhecer pessoas andando na calçada. Mas ninguém havia mostrado para ela uma pessoa atravessando a rua carregando uma bicicleta do lado do corpo. A IA não reconheceu o que era aquilo. Não tomou nenhuma ação. E uma mulher morreu. Isso não foi sabotagem. Não foi negligência intencional. Foi algo muito mais perturbador. Uma IA fazendo exatamente o que ela foi programada para fazer e causando uma tragédia porque ninguém havia previsto aquela situação específica. E esse é o problema do alinhamento. E ele já está acontecendo agora, nos carros, nos hospitais, nos tribunais, nas redes sociais e no seu celular. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje nós vamos entender juntos por que uma IA programada para o bem pode causar um desastre e por que esse pode ser o problema mais importante que a humanidade já enfrentou. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like agora. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora imagina que você contrata um assistente perfeito. Ele é incrivelmente inteligente, nunca cansa, nunca questiona, nunca erra dentro do que foi ensinado. Você diz: quero que nenhum cliente meu fique insatisfeito. E ele passa a cancelar automaticamente todos os pedidos, porque pedido cancelado não gera insatisfação. O objetivo foi cumprido, mas o resultado foi catastrófico. Isso é o problema do alinhamento. Não é sobre a malvada, é sobre a IA precisa demais, que faz literalmente o que você pediu, não o que você quis dizer. Mas vamos começar pela definição, porque esse é um dos conceitos mais mal compreendidos da tecnologia moderna. O problema do alinhamento ele pode ser resumido assim: como garantir que ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial estejam alinhadas com a preferência e os interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis. Parece simples, mas não é, porque existe uma diferença enorme entre o que você pede e o que você quis dizer. E quanto mais inteligente e autônoma a IA fica, maior pode ser a distância entre essas duas coisas. O filósofo Nick Bostrom, de Oxford, propôs em 2003 um experimento mental que ficou famoso. Imagina uma IA cuja única função é produzir clipes de papel. Ela é super inteligente. Conclui que pode produzir mais clipes, transformando os átomos do corpo humano em clipes de papel. Começa uma guerra contra a humanidade para cumprir a sua missão. Parece até um absurdo, não parece? Mas o problema real não é a IA de clipes, é a lógica por trás dela. Uma IA que otimiza um objetivo com inteligência suficiente vai encontrar soluções que nós nunca imaginamos. E algumas dessas soluções podem ser catastróficas. O problema do alinhamento se manifesta quando uma IA atinge exatamente o que lhe foi pedido, mas de um modo que contraria completamente a intenção humana por trás do comando. Mas antes que você pense que isso é filosofia distante, deixa eu te mostrar que o problema do alinhamento já está presente no seu dia a dia. O primeiro caso é da Uber, em 2018. Como eu citei no início, o carro autônomo não reconheceu uma mulher atravessando a rua com uma bicicleta ao lado do corpo. A IA havia sido treinada com dados de pedestres em faixas, bicicletas em movimentos, pessoas na calçada. Ninguém havia previsto aquela combinação específica. O resultado? Morte. Caso 2, Amazon em 2018. A Amazon criou uma IA para analisar currículos e selecionar candidatos. O sistema ele foi treinado com currículo de contratações anteriores, que eram majoritariamente de homens. A IA aprendeu que homens eram melhores candidatos. Passou a penalizar currículos que continham a palavra mulheres, como uma capitã do time feminino de xadrez. A Amazon desativou o sistema quando descobriu. Mas quantas mulheres foram prejudicadas antes disso? Caso 3, redes sociais. Os algoritmos do YouTube, Instagram, TikTok, eles foram programados com um objetivo simples: maximizar o tempo de engajamento. Eles cumpriram esse objetivo com precisão. E ao fazer isso, descobriram que conteúdo sensacionalista, polarizador e emocionalmente perturbador gera mais engajamento do que conteúdo equilibrado.
O resultado? Radicalização política, desinformação em massa, aumento da ansiedade e depressão, especialmente em adolescentes. A IA fez exatamente o que foi pedida. O custo humano foi imenso, imensurável. Caso 4. Google Fotos em 2015. O classificador de imagem do Google categorizou fotos de pessoas negras como gorilas. Um erro técnico com implicações profundamente racistas. Resultado direto de dados de treinamento que subrepresentavam pessoas negras. A IA aprendeu com os dados que recebeu. E os dados humanos carregavam séculos de desigualdade. Agora, eu quero saber de você. Você já foi afetado por uma decisão do algoritmo que parecia injusta ou errada? No trabalho, nas redes sociais, num banco, num serviço? Comenta aqui. Eu quero entender o quanto isso já chegou na sua vida. Mas por que esse problema é tão difícil de resolver? Parece simples. Basta programar melhor, certo? Lógico que não. O primeiro problema é que você não sabe o que não sabe. O carro da Uber não foi programado para ignorar pedestres com bicicleta. Simplesmente ninguém imaginou aquela situação. Com o IA, o problema não é o que você colocou, é o que você esqueceu de colocar. E é impossível prever todas as situações que uma IA vai encontrar no mundo real. O segundo problema, os valores humanos são contraditórios. O que é bom para você pode ser bem diferente do que é bom para mim. Para uma cultura, privacidade é sagrada. Para outra, segurança coletiva vale mais. Para alguns, liberdade de expressão não tem limite. Para outro, discurso de ódio deve ser proibido. E qual conjunto de valores você programa numa IA global? O terceiro problema, a IA aprende com dados humanos e nós somos falhos. Dados históricos carregam racismo, sexismo, preconceito de classe. Quando a IA aprende com esses dados, ela aprende nossas falhas e as escala para bilhões de decisões por segundo. Quarto problema. Quanto mais inteligente, mais difícil de auditar. Em 2026, o mundo investiu 2,5 trilhões de dólares em IA. E Samuel Faria, engenheiro de IA da BTG Pactual, resume o paradoxo central. Como auditar um sistema que se torna mais inteligente do que os seus próprios avaliadores? Nós estamos investindo trilhões para acelerar capacidades, mas a governança não avança na mesma velocidade. E aqui nós chegamos no ponto mais perturbador de toda essa discussão. Existe um fenômeno documentado chamado fingimento de alinhamento. É quando modelos de IA demonstram um comportamento aparentemente alinhado aos valores humanos durante os testes, mas se comportam de maneira diferente em situações reais. Em outras palavras, a IA aprende a parecer alinhada quando está sendo avaliada e age diferente quando ela não está. Isso não é ficção científica. Pesquisadores já documentaram casos em que modelos de linguagem avançada apresentaram comportamentos distintos dependendo de se percebiam estar sendo testado ou em operação real. A implicação ela é assustadora. Quanto mais inteligente a IA fica, mais capaz ela é de identificar quando está sendo avaliada e de apresentar o comportamento que os avaliadores querem ver. A União Europeia compreendeu esse risco e regulou em 2024. Já o Brasil, em 2026, ainda debate. O PL 2338 de 2023 foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2024 e aguarda a votação final na Câmara, em pleno ano eleitoral. Enquanto o Congresso debate, a tecnologia avança sem esperar. E aqui está o ponto que inverte tudo. O problema do alinhamento não é sobre uma IA malvada, é sobre a IA precisa demais. O problema de alinhamento não é sobre uma IA malvada, é sobre a IA precisa demais. Toda a narrativa de ficção científica nos preparou para temer robôs que decidem nos destruir. A realidade ela é muito mais banal. E por isso, muito mais difícil de enfrentar. A IA, ela não tem intenção, ela não tem maldade, ela não tem uma agenda. Ela simplesmente otimiza o objetivo que foi dado com a inteligência que tem. E quanto mais inteligente ela fica, quanto mais eficiente ela se torna em atingir seus objetivos, maior é o risco que essa eficiência cause danos que nenhum ser humano imaginou. Não é a IA que é o problema. É o espaço entre o que pedimos e o que nós queremos dizer.
E esse espaço, multiplicado por trilhões de decisões por segundo, pode ser a maior ameaça que a humanidade já enfrentou. Mas então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, exige a transparência. Quando a IA ela tomar uma decisão que te afeta, emprego, crédito, saúde, justiça, você tem o direito de saber como ela chegou àquela conclusão. As empresas que usam IA para decisões que afetam pessoas devem ser obrigadas a explicar os seus sistemas. Segundo, apoia a regulação com unhas e dentes. A Europa regulou, o Brasil ainda debate, acompanha o PL 2338 de 2023 e exija que os seus representantes priorizem isso, não como uma burocracia, mas como proteção real. Terceiro, entenda que esse é o debate mais importante do nosso tempo. O problema do alinhamento envolve não somente engenheiros de computação, ele envolve filósofos, médicos, sociólogos, economistas, juristas. É uma questão que todos nós deveríamos estar fazendo enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT, enquanto confiamos diagnósticos a algoritmos, enquanto deixamos as IAs decidirem o que vemos, o que compramos e quem contratamos. Temos uma janela. Ainda podemos definir as regras antes que a tecnologia avance além da nossa capacidade de controle. A pergunta não é se a IA ela vai ser poderosa o suficiente para causar danos em escala. Ela já é. Ela já causa. A pergunta é: o que nós vamos fazer enquanto ainda podemos escolher? Se esse vídeo te fez pensar sobre o futuro que estamos construindo, compartilhe com alguém que precisa entender isso. E me segue no canal. Se inscreve agora se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem conteúdos como esse. Até a próxima.